Olá, gente, como estamos? É muito legal estar aqui hoje para poder receber um dos maiores mestres do cinema brasileiro e que vamos ter a honra de poder celebrar 25 anos de aniversário do filme Corisco e Dadá no Festival Cine Jardim, que essa sexta edição do festival está trazendo especialmente. E a gente vai ter as exibições a partir do dia 14, com o filme de abertura, que é Corisco e Dadá. A gente hoje vai falar com o seu cineasta, Rosenberg Cariri, e no domingo vai ter uma live, uma mesa. Ah, pronto, Rosenberg, nosso convidado especial, já chegou. Deixa eu trazê-lo aqui, a honra maravilhosa tê-lo aqui. Que bom ter o amigo, mestre, inspiração, para poder falar um pouquinho sobre o filme dele, a obra dele. Rosenberg, que coisa maravilhosa lhe ter aqui. Que alegria, filho. Que alegria. Agora eu estou mais feliz ainda, não poderia estar mais feliz. Que coisa boa! E eu tenho surpresas para você. Que bom. Pequenas lembranças dentro do tamanho que a live nos comporta, mas podendo lhe possibilitar pelo menos um alento no coração, esse calorzinho nesse distanciamento social, eu acho que já vamos tentar lhe trazer algumas fortes emoções. Bom. Obrigado, hein? Você Eu que lhe sempre. diga. Olha, em primeiro lugar, queria mais uma vez aproveitar aqui a live para agradecer, como sempre, ao nosso querido todos os presentes que ele nos deu. Lembrando, né, os presentes que Rosenberg me deu, querido, porque além de cineasta, também é escritor. Nós temos os livros com dedicatória, que não só tem os que estão comigo, a dedicatória pessoal, como também os livros que Rosenberg presenteou para a biblioteca da Academia Internacional de Cinema. Então a gente tem aqui uma honra de poder estar dialogando com essa linguagem e sempre intercâmbio de ideias contigo, meu querido. Eu queria aproveitar que o nosso público está chegando para poder pedir se você poderia começar, né, falando um pouquinho sobre como é estar recebendo essa homenagem dos 25 anos de Corisco e Dadá no Festival do Cine Jardim e como é ver um filme tão potente, tão pungente, com personagens históricas relevantes, atualíssimas, no momento que nós estamos lutando por democracia, ao rever o filme nesse momento histórico. Uhum. Olha, foi uma grata surpresa a homenagem do filme do Brasil, né? O filme por estudar eu revi recentemente, né? E é sempre uma emoção renovada, porque o filme é forte, né? Ainda hoje, é algo, né? Alguém até me perguntou se eu faria um remake desse filme, e eu diria não, jamais. É, aquela energia toda, aquela alquimia toda que gerou aquele filme, e aquele momento também específico da história do Brasil. Né? Eu acho que o Curitiba é um filme que não fala só de cangaço, mas também é uma dimensão do homem, né? E os atores trabalharam muito bem nisso, sobretudo as atuações de Chico Dias e Dadira Paz, porque eles procuraram as sombras, as obras dos personagens, né? Uhum. Num mundo tão violento como é o cangaço, né? Encontrar, e por isso, traços de humanidade, né? Mesmo sendo aquele homem que vai caindo, enquanto aquela mulher vai se fortalecendo. Bom, é um filme que hoje revela e traz algumas reflexões sobre o nosso país, né? Sobre a violência, a questão da marginalidade de boa parcela da população, do abismo social que nos separa, né? E Uhum. que não seja isso é também isso, né? Porque embora o Corisco seja um rebelde em causa, né? Um ninguém, vamos dizer assim, no sentido do não reconhecimento social, né? Mas é um homem que faz da sua revolta uma forma de existir e, ao mesmo Uhum. tempo,
o filme trabalha essa coisa política, no sentido que se coloca contra a sociedade, o laticínio e todas essas coisas, né? Verdade. Rosenberg, deixa eu te perguntar, o meu som tá bom para você? Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Estou te ouvindo bem. Tá sem eco, né? Um pouquinho de eco, um pouco. Deixa eu lhe perguntar uma coisa rápida. Você estaria com um headphone aí perto de você? Não, rapaz, não trouxe. Não, não tem problema, não se preocupa. A gente tá te ouvindo direitinho. Era só para poder ter um som mais transparente para ti. Mas, enquanto isso, deixa eu ver se você consegue ouvir direito, porque não se preocupa, a gente vai improvisar. Se não conseguir ouvir, depois eu vou lhe mandar esses arquivos de uma forma ou de outra. Mas eu vou começar com um arquivo especial. Na verdade, tem vários, mas eu vou começar com alguns que o querido Chico, já mencionado, né, Chico Dias, mandou para ti. Ele está com o fuso horário de Lisboa bastante adiantado, então lá para ele é madrugada. Ele mandou para você um abre-alas aqui para a gente começar esse startup de conversa. Então vou botar o som dele aqui para você. Não vai ter a imagem porque essa live não nos permite compartilhar o vídeo, mas eu vou botar o som. Então vou botar. Me diga se você ouve direitinho. Filipe, respondendo a primeira pergunta, me sinto feliz, mais velho, né? 25 anos não passam impunemente. Sim, é um filme importante, me colocou numa discussão bem mais profunda dentro do panorama cinematográfico, alcancei instâncias de interpretação nunca antes navegadas, digamos assim, né? O mestre Rosenberg me induziu a níveis de interpretação simbólicas, fundamentalmente simbólicas, arquetípicas, profundas, que me estruturaram, né, para a minha carreira posterior. Muito feliz com esse filme, muito feliz. E realmente importante, pois a fibra do guerreiro, da resistência, né, guerreiro da resistência, da ocupação de espaços onde não há Estado, né, a questão do revolucionário. Ele trouxe algumas questões interessantes que eu já queria começar, né? Ele fala não só o quanto você trouxe uma interpretação para ele que ele levaria para o resto da carreira dele, então isso já deu uma fibra cênica que ele usaria para todos os personagens, e ao mesmo tempo fala sobre um revolucionário ocupando espaços que nós hoje estamos evocando. Como foi para você poder casar esse útil ao agradável com a grande interpretação do ator, mas ao mesmo tempo respeitar essa figura histórica, essa entidade que você pesquisou e que você teceu sobre ele? Opa, antes de tudo, eu quero falar do comandante Chico Dias, né? Nosso queridíssimo Chico Dias. Foi um desafio muito grande, né? Porque existia a figura do curisco histórico, né? Ou seja, do homem do seu tempo, situado dentro de uma geografia e de uma condição social. Né? Ao mesmo tempo, eu sabia que contar a história desse homem de forma naturalista, ordinária, no sentido de apenas contar essa história e não reinventá-la, né? No sentido da percepção dos conflitos da alma do homem, né? E da sombra também da sua alma. Né? Então, inicialmente, eu imaginei o filme com a estrutura de uma tragédia, onde esse perigo e a sua fúria e sua violência extremada, né, teria um impacto que ele faria para varrer e as maldades. Só que isso é um fato demais para um amigo. Né? E há um momento que ele trata da data, inocente, violenta. Nisso tudo, eu me baseei nas próprias narrativas da Dada, né? Embora também todo esse universo
a literatura de Cordel, a oralidade, de cantadores, de viola, de rapé, de cantadores, né? Mas eu acho que, nesse momento, por isso que começa, de alguma forma, se humanizar e romper esse seu pacto com o divino, com o luminoso, né? E essa ruptura também a sua queda, né? A sua, de alguma forma, igual a sua expressão de Paraíba. E, a partir disso, eu só podia trabalhar esse personagem com uma queda, né? Eu sei. E o Chico percebeu isso, né? Chico foi nas dobras, foi nas sombras, e fez uma coisa muito corajosa. Eu te convido do abismo. Claro que com toda uma técnica, com um controle dele, bastante corajoso, com momentos, eu diria, excepcionais. No momento que morre o terceiro filho dele, né? E ele rompe com o seu pacto com Deus, rezando o Pai Nosso. O Pai Nosso, ao contrário, é uma oração rezada em rituais de catimbó, cujo mestre Juranil pode rezar aquela oração na vida de tão forte que Chico, de alguma forma, no momento, ele se transfigura. E, ao mesmo tempo, vem a passo e ele sela aquele pacto instantâneo. É muito difícil. Rô, deixa eu te perguntar uma coisa rápida. Como aqui nós tivemos no comentário, teve gente que perguntou sobre o retorno, que está um pouquinho com eco para eles também, para o público. A Alpha Joyce comentou aqui, algumas pessoas no chat. Deixa eu te perguntar, será que alguém aí teria algum headphone que conseguisse te emprestar? Pode ser um headphone simples. Posso ver. Desculpa te dar trabalho, meu amigo. Eu peço licença para o nosso público, não se preocupem, rapidinho, só para a gente poder eliminar o revés aqui do retorno e vocês poderem ouvir com o mais transparente possível. Enquanto isso, eu vou trazer para vocês um pouquinho do que nós estamos falando, né? São os 25 anos da obra-prima Corisco e Dadá, que não só fala de duas personagens históricas, como também fala sobre o nosso cinema do Nordeste, fala também sobre o quanto o grande cineasta Rosenberg Cariri transcende a dramaturgia e a estética do cinema cearense, e também fala sobre todo um território, uma ancestralidade, e que nós estamos colocando na tela aqui com esses filmes, que vai ser exibido na abertura do Cine Jardim, a partir do dia 14, no site e na plataforma Cardume. Fale, Rô. Peraí, acho que ele só foi dar mais uma verificada. Enquanto isso, eu estou vendo várias participações. Eu vi que a própria Bárbara Cariri está aqui. Queridona Bárbara, beijo imenso. Eros Psique está chamando o grande mestre aqui. Agradecemos pelas participações. Estamos providenciando só uma coisa rápida para poder ter o mínimo de retorno possível do áudio para vocês poderem ouvir o mais transparente. E a gente já retoma. Enquanto isso, para quem está chegando agora, a gente colocou uma fala enviada especialmente pelo Chico Dias, grande ator que protagoniza Corisco e Dadá, e que ele fala um pouquinho sobre não só o legado perfeitamente, Rô. Perfeitamente. Você está nos ouvindo? Tudo bem. Mas, olha, eu tenho um velho, mas está lá no carro. Eu tenho que pegá-lo. Por enquanto eu estou te ouvindo bem. Se você achar que está com muito eco, você me avisa. Se o público achar também, eles me avisam aqui. Não se preocupa. Tá certo. Qualquer coisa eu deixo. Mas vamos continuando então. Eu queria trazer para você que, justamente falando sobre essa sombra que você nos trouxe, existe ali dentro do filme e dentro da própria dramaturgia nossa cultural a questão sobre essa tríplice fronteira, né? A política, que é representada de várias maneiras ali por causa da opressão ao povo, a revolta, a revolução popular, que é representada no ativismo, no guerrilheiro, no cangaceiro,
e as outras manifestações, as liturgias, que estão desde a manifestação cultural, religiosa, musical, que são as expressões que vão permeando as outras facetas do filme. Como foi juntar essas instituições ali, Rô, sem de nenhum momento sendo maniqueísta, em nenhum momento sendo unilateral, né, unidimensional. Você tridimensionaliza todas elas. Como foi poder equilibrar essas forças no filme e na sua pesquisa histórica? Uhum. Bom, a minha pesquisa histórica, eu quando terminei a faculdade, eu fiz um estudo sobre religiosidade popular. Na verdade, sobre mescalismo, né? E fiz muitas leituras sobre gastos também. Filipe, o eco está forte, hein? Tá forte? Para você, tá? Como é que tá? Para mim, no momento, tá bom. No momento, estou te ouvindo bem. Eu vou pedir para o público ajudar. Se tiver forte para o público, por gentileza, gente, avisa aqui no chat para nós. Eu estou te ouvindo bem agora. Deixa eu ver. Se alguém me escrever aqui, talvez a Bárbara, eu acho que ela estava presente aqui, se ela puder nos dizer se o eco está muito acentuado ou se está de boa, a gente continua. Tá bom. Bom, mas pode continuar. De qualquer forma, houve toda essa pesquisa e houve todo também um encontro com a oralidade, né? As histórias sobre o candidato. E, num primeiro momento, a minha tentativa foi de contar uma história. Né? Rô, desculpa te atrapalhar. É porque como tem um delay, quando a gente pergunta, vem atrasado um pouco a resposta. A maioria disse que ainda está com eco forte ainda, um pouquinho. Você vai conversando com o pessoal que eu vou tentar pegar um headphone, viu? Tá, perfeito então. Se não te atrapalhar, se não der trabalho. Então, gente, enquanto o Rô está indo pegar o headphone rapidamente, eu não sei se a minha voz também está com eco, porque na verdade o som dele sai... Não, gente, na verdade é por causa do fone, né? Porque quando o celular, a gente faz a live pelo celular, infelizmente, quando não está com fone ou algum outro tipo de mecanismo, a gente sem querer ouve o revés do outro lado, né? Mas não se preocupe, a gente já resolve e a gente continua num segundo para poder falar com o Rô. Enquanto isso, como a gente estava falando, os filmes... Tá, perfeito, gente. É por causa do headphone. A minha não tá com eco por causa do headphone. Mas, enquanto isso... Perfeito. Enquanto isso, a gente fala sobre o filme que vai estar na plataforma Cardume e no site do Cine Jardim. Então a gente vai poder estar vendo o filme para poder prestigiar essa grande obra e debater com o mestre. Hoje está aqui conosco. Domingo ele também vai estar presente numa live do Cine Jardim, numa mesa redonda. E a gente também tem a oportunidade de falar sobre alguns dos outros filmes do diretor, como, por exemplo, essa semana estava sendo exibido num festival parceiro o Os Pobres Diabos, que é também com Chico Dias e que conta com a Zezita Matos, com Everaldo Pontes, que daqui a pouquinho vão aparecer aqui na live com algumas outras mensagens especiais para o mestre. Enquanto isso, acho interessante a gente falar sobre um pouco dessa dramaturgia do Rosenberg, que já está voltando para quem entrou agora, que ele só foi pegar um fonezinho de ouvido para ficar com menos eco, gente. Ele fala um pouco sobre não só essa cultura ancestral que a gente tem, e que quando vocês percebem até o diálogo, parece que tem um repente, parece que é quase rimado, e que fala um pouco sobre essa literatura e estética de cordel, que é bastante legada do nosso grande Nordeste para a dramaturgia nacional, e que junto com um pouco do teatro, né, principalmente não só qualquer teatro, porque a gente não está falando sobre um palco, a gente não está falando sobre um lugar fechado, a gente está falando sobre uma cultura que alcança as pessoas dentro de uma itinerância, né, do nomadismo, do teatro mambembe, que são artistas que vão andarilhos, né, itinerantes até o público. É a democratização total desse acesso que faz com que, quando a gente pensa
que arte é arte, a gente sabe que um pouco dessa arte ainda é elitista, né? Principalmente num país extremamente desigual, disparitário como o Brasil, que não tem distribuição de renda equalitária, né? Paritária, que a gente sabe o quanto a gente reclama que os direitos não são distribuídos para todos irmãmente, e a gente fala sobre isso, mas a gente, na prática, não dá talvez o devido reconhecimento aos verdadeiros artistas que nos levam o acesso à arte, o acesso à cultura. Então, quando o Rosenberg ele trabalha desse artista que vai até o povo, que fala, que dialoga com o povo, a gente vê que os pobres diabos, por exemplo, do filme do Rosenberg, não estão tão distantes de um Corisco e Dadá. Não estão distantes de uma representação cultural de alguém que, quando falou, né, sobre um ponto fora da curva, uma disruptura, um ponto dissonante do que nós tínhamos como representantes sociais naquela época, e de quando se falava sobre a seca, quando se falava sobre a opressão, e nós tivemos entidades, verdadeiras entidades, que ousaram estar contra-hegemônicas, como Corisco, Lampião, Maria Bonita, Dadá. Nós estamos falando sobre uma verdadeira força que é revolucionária e que não aceita simplesmente aquilo que é imposto para alguns como se devesse ser para todos. E quando a gente fala sobre cada um desses movimentos, não é só o movimento da violência ou contra a violência, né? Usar a violência contra a violência não responde, não soluciona de fato o que aquilo dali significou. Porque estar fora da lei ali naquele momento era um manifesto. A gente estava falando agora com o Rosenberg que a representação do Corisco e da Dadá era de uma maneira bastante declaratória, né, um manifesto bastante declaratório do povo, do popular, em prol do povo. Lembremos que durante aquele período, várias pessoas, né, várias comunidades sociais, principalmente periféricas ou à margem daquela que estava dominada até aquele momento por instituições dos grandes fazendeiros, né, dos grandes latifundiários, que não tinham distribuição de terra, que não estavam democraticamente ligados ao povo, e não tinha função social, lembramos disso, que a Constituição Federal de 1988 passa a abarcar a função social da terra. Quando nós falamos sobre esse direito de contestar essa hegemonia, e que a parte popular que falava, que dialogava com esses revolucionários, ajudou esse movimento social, fazia com que eles pudessem resistir naquele momento, né, naquele período tão difícil. Para quem está entrando na live agora, lembremos, a gente está dialogando sobre 25 anos de Corisco e Dadá. O Rosenberg Cariri, nosso convidado, só foi pegar um fone para poder eliminar o eco da fala, e a gente já vai ouvir do próprio com o melhor dos sons para a gente poder ter todo o aproveitamento possível. Olha, ele está voltando já, e a gente vai poder falar um pouco melhor sobre essa representação social transformada em estética. O Chico Dias, a gente vai liberar na página do Cine Jardim durante esse fim de semana os vídeos que nos foram enviados pelos artistas em homenagem ao Rosenberg. Num deles, o Chico fala que ele era muito baixinho e que ele não achava que ele ia encaixar na personagem histórica gigantesca, né, de Corisco. Quando as roupas foram colocadas, ele até achava que elas não iriam caber, né? O Chico brinca que ele se sentiu como Dunga, o anão de Branca de Neve, né, com as roupas sobrando. Ó, Rosenberg chegou com o nosso fone querido. Vamos ver se dá certo. Excelente. Vai, já deu, meu querido. Excelente. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. O público vai nos ajudar também falando aqui no chat que agora o som está ideal. Mas pode continuar de onde você parou e depois a gente lhe intera de onde a gente estava. Tá certo, só um minuto. Claro. Excelente, gente. Agora, ó, tinindo. Ok. Deixa eu colocar. Eu vou colocar logo para carregar também, para não haver problema de cair. Ok. Perfeito. Felipe, deixa eu te dizer. Esse filme tem inicialmente uma pegada popular, no sentido eu estudei as danças
populares, né? Os reisados, congos, ou seja, que são espécies de óperas populares, né? Nessas manifestações, a música, a dança, o corpo, a gestualidade, tudo está junto, né? Ou seja, é ao mesmo tempo uma apresentação do real, no sentido que se refere ao real, mas é também simbólico, é também alegórico, né? Então, isso foi uma coisa assim que me conduziu. É claro que muitas outras culturas e mesmo filmes terminam tendo uma certa, vamos dizer, influência, né? Só para você ter uma ideia, na fotografia, nós buscamos trabalhar com aqueles espaços imensos e vazios, com umas cores que buscava o ouro do capim, o cinza da caatinga, né? E, às vezes, muito vazio em alguns pequenos detalhes, e tal, como as pinturas japonesas, não sei, as pinturas. Então, houve todo um cuidado histórico, houve todo um cuidado de enquadramento, houve todo um cuidado de representação. E houve uma coisa que eu considero muito importante, que foi a vivência dos atores com o povo do sertão, né? De certa forma, esse filme é rodado no Pernambuco, em Exu, em Crato, Juazeiro, Missão Velha, Nova Quixadá, Fortaleza, Aracati. Então, foi uma verdadeira caminhada, como se fosse um bando de cangaço, rasgando o sertão, né? E às vezes em condições difíceis, em busca das locações nós achávamos ideal, né? E foi nesses momentos que nós encontramos a solidariedade do povo, coisa bastante comovente mesmo, assim, das pessoas irem no set, perguntar o que é que a gente está precisando e tal, e à noite, muitas vezes, ao redor da fogueira, corria as conversas, né? E os atores percebiam gestos, falas, sentimentos, né? Então foi ao mesmo tempo um fazer, uma oficina, no sentido do aprendizado, né? E mesmo as pessoas que vinham do teatro, as pessoas que eram camponeses e representavam cangaceiros, né? Foi uma alquimia arriscada, mas que terminou dando muito certo. E a música também, ela tem uma função muito importante. E eu, na época, convidei o Toinho Alves, o Quinteto Violado, que é um grupo musical muito importante aqui do Nordeste brasileiro, que marcou época na década de 80, né? E essa música ajuda também na narrativa e muitas vezes é coro, como na tragédia, né? É mais ou menos isso. Por falar no coro, né, você tem essa forma muito lírica, muito poética da palavra. Não só a sua, eu adoro lhe ouvir falar, né, Rô? Você tem essa semântica muito poética na sua própria verve, mas das suas personagens também. Eu estava falando um pouco, quando você foi pegar o fone, sobre essa tradição e essa herança do cordel, e que é um pouco mágica, mesmo quando mergulhada no realismo, mesmo quando mergulhada numa representação mais próxima do que a gente tem de como natural, existe na palavra uma quase palavra encantada, uma quase palavra cantada. As personagens quase rimam, tem algo gostoso quando a gente ouve de fato. Isso reiterado, né, em vários dos seus filmes, principalmente aqueles que evocam a arte, o artista. Como é para você essa influência, o quanto o cordel também é uma influência direta e o quanto utilizá-lo na medida de que cada personagem ou cada narrativa espera daquilo? Olha, eu tive uma alegria e uma felicidade grande na minha infância. Foi quando eu cheguei na cidade do Crato, no Cariri cearense. Eu convivi com grandes mestres da cultura popular. Foi uma época de ouro, assim, dessa cultura, né? Grandes mestres de registrados, grandes mestres sabequeiros, né? Eu fui amigo pessoal do Sérgio
Oliveira, por exemplo, que eu fiz até um filme chamado O Cego que Queria Ver o Mar, porque ele me pedia sempre para ver o mar, e um dia eu o trouxe para ver o mar, e gravei isso. Mas em Juazeiro do Norte, onde aconteciam as grandes romarias, eu frequentava aquelas romarias, né? E conhecia muitos beatos, muitos cantadores, muita gente e tal. Então, essa palavra encantada era uma coisa que fazia parte do cotidiano da minha vida. Queria só te lembrar que eu fui criado junto com o Patativa do Assaré, um dos maiores poetas populares do Brasil. E, de alguma forma, o Patativa do Assaré é que me inicia nos grandes nomes das culturas populares, mas não só. E também da cultura erudita, ou da cultura clássica. Eu conhecia os grandes poetas, ele que levou a primeira leitura de Augusto de Anjos, de Guerra Junqueiro, e tantos outros, né? Então, foi assim, momentos muito importantes. E queria te dizer também que eu tive uma vivência de estudos em seminários. Uhum. 2 seminários. Eu não resta dúvida que toda essa herança da cultura barroca, tanto jesuíta como franciscano, de alguma forma, termina nos tocando, né? Então, eu tenho, vamos dizer, esse encontro com o barroco, ou com o transbarroco, de 2 formas. Uma, na tradução popular, porque boa parte das manifestações das culturas populares são heranças ainda dos aldeamentos indígenas, ou seja, onde os jesuítas fazem seus teatros, seus bailados, suas danças e tudo, né? E isso se transformou tanto na escultura, na pintura, na música, adquirindo, vamos dizer, características muito próprias, porque se mesclam também a outras influências, como a influência árabe, a influência berbere, o norte da África, a influência dos povos africanos e dos povos ameríndios e tal. Mas eu acho que essas 2 vertentes, de alguma forma, se encontram, né? Como também as 2 formas de visões do mundo. A popular e a clássica. Entendeu? Eu tento sempre juntar isso de uma forma. Parece irreconciliável, né? Mas às vezes dá certo, às vezes não dá. É o que eu sempre digo, né? O cinema se interessa muito mais por essas brechas e essas fissuras, né? O que é aparentemente irreconciliável, na verdade, se torna interessante por causa do ponto de encontro entre essas 2 questões, né? Muito menos do que conciliar, muito mais interessante o limiar. Então, acho que é um lugar interessante para o cinema, né? Queria aproveitar, botar aqui uma anedota, que quando você voltou com o fone, nós estávamos falando sobre ela, que o Chico ele fala sobre quando ele foi fazer a prova de roupa pela primeira vez do Corisco. E aí ele disse, eu sou baixinho. Deixa eu colocar ele falando que é hilário. Ele vai falar um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos ouvir. Vou botar, peraí. Tá dando para ouvir? Está dando para ouvir. As esperas, considerando o personagem, as esperas de um calor absurdo, ao qual o carioca não estava acostumado. Me lembro muito bem também da primeira prova de figurino, onde eu vestia as vestes que seriam farda, né, que seria de um pensado por isso, e a mim caíam como se eu fosse um Dunga, um dos 7 anões da Branca de Neve, pois eu sou baixinho, e talvez o ator pensado seria bem maior, como o Corisco era, e me lembro bem da expressão do Rosenberg, olhando assim, isso talvez não dê certo. Então, como é a sua mágica, né, de adaptar para que você torne seu, né? Como ele próprio disse. Quando ele foi fazer a prova, ele achou, nossa, mas será que eu me encaixo? Será que eu consigo dar essa personagem aqui? E você vai lá e você dá esse seu jeitinho, você transforma essa potência.
como foi moldar isso, não só para ele, mas também como para Dira, né? São dois dos maiores artistas, né? Hoje eu acho que é unânime, dois dos maiores artistas em atividade no Brasil. Como foi moldá-los e criar química entre eles? Depois eu quero falar um pouquinho sobre a Dira. Olha, na verdade, o Chico dentro daquela sabe? Nada adequado. Ou seja, alguma coisa estava faltando ou sobrando. Eu olhei assim, eu disse, o que é isso? Mas o que é que acontece é que nessa mesma noite nós conversamos muito, já tínhamos tido muitas conversas e tal. E no outro dia, feito os ajustes, vamos dizer, na roupa, né? O Chico se transformou completamente, né? Então, dentro daquele homem, daquela verdade, né? Surgiu o guerreiro de Abraham, né? Aquela figura capaz de atos de bravura, de gestualidade, né? Muito intensas e muito vivas e tal. Então, o Chico foi uma surpresa atrás da outra, né? E eu percebendo isso, eu ia conversando mais com ele e a gente foi junto, assim, se habituando, de certa forma. Ou para usar um outro conceito, desdobrando, né? No sentido do barroco mesmo, da dobra barroca. E eu fui crescendo muito. Teve um lá que eu chamei a banda de Pífano, dos irmãos Niceto, que é famosíssima aqui no Ceará. E essa banda de música, certa vez um pesquisador, vendo uma apresentação, disse o seguinte, é como se eu estivesse vendo o nascimento do teatro grego, né? Na verdade, ele dizia isso porque as danças dessa banda são danças proscênicas e geralmente representam de gestualidade e tudo acontece ao mesmo tempo. Você tem o teatro, tem a música, tem o canto e tem ao mesmo tempo a religiosidade. Né? Eu aproximei Chico dessa banda para ele descobrir essa magia, dessa forma de representação popular. E ele compreendeu isso muito bem, compreendeu muitas outras coisas. Né? Verdade. E Dira, como foi trabalhar com essa grande representante da nossa atuação? Olha, são dois grandes talentos. E Dira, ela foi uma pessoa que também, desde o primeiro momento, já marcou. Né? Esse filme de começar com a própria Dadá narrando a história, ao invés da Dourado, que começa a contar na beira do mar. Né? Ali ia ser Dadá, na sua própria casa em Salvador, ouvindo uma música chamada Anunciação ao Seu Valença. Porque ela me contou certa vez que quando ouvia aquela música no rádio, ao Seu Valença cantando Tu vens, eu já escuto os teus sinais, ela disse que o mundo se enchia de um cheiro de alecrim e é como se todos os cangaceiros riscassem na calçada Dadá. É como se os cangaceiros estavam. Isso me impressionou muito, essa narrativa. Tanto que, no primeiro momento, eu ainda cheguei a ensaiar com o Alceu Valença, para ele fazer o papel do Capitão Polícia. Ele vestiu uma roupa de cangaceiro e, na mesma noite, aqui em Fortaleza, ele fez um grande show transmitido pela Globo, vestido de cangaceiro, vestido de Capitão Polícia. Né? Bom, mas acontece que a Dadá morreu. Né? E a Dira, desde um primeiro momento, quando eu mostrei para ela gravações da Dadá, das entrevistas que tínhamos feito, eu fiz uma entrevista longa com a Dadá, junto com o cineasta Zé Humberto, lá da Bahia. Né? E ela leu o livro, fomos conversando, ela foi ficando muito impressionada com a dimensão daquela mulher, né? E, ao mesmo tempo, admirada que uma mulher como aquela tivesse existido.
né? Porque era tão grande a dimensão extraordinária da sua história, do seu sofrimento, do seu amor né? E da tragédia que cerca a sua vida. Né? Então, a Dira se dedicou a isso de corpo e alma. E se lançou assim numa interpretação luminosa, Uhum. muito intensa, e que vai no crescendo. Ela compreendeu exatamente essa coisa da dimensão da mulher dentro do cangaço. Né? É muito curioso isso, porque, de alguma forma, o cangaço se acaba nas mãos de uma mulher lutando contra o colégio. Foi Dadá. Foi a última batalha que houve no cangaço. E Dadá termina atirando contra, né, a Rolando quando por isso já está ferido. Entendeu? Ou seja, é uma mulher que afirma, vamos dizer, essa luta, e ela compreendeu tudo isso, ela compreendeu essa dimensão, e ao mesmo tempo a dimensão trágica e humana de uma mulher que queria ter filhos, que queria criar seus filhos de uma forma tranquila, lúdica, e jogada ao mesmo tempo naquele universo de tanta violência, de tanta crueldade. Né? E ela não perde a sua humanidade. Né? Uhum. E, de alguma forma, ao final do filme, ela leva aquele homem completamente perdido, ensandecido, enlouquecido, num banho de sangue, de violência, já sem sentido, já perdido da sua ligação com Deus, já perdido da sua ligação com a terra, ou seja, um homem sozinho, né? Angustiado e dilacerado. E é aquela mulher que diz, vamos por isso, vamos. E Dira compreendeu isso. É tanto que esses dois atores foram assim, premiados de Brasília, de Gramado, né? Tiveram um percurso brilhante, né? E, de alguma forma, não, eles marcam presença muito importante nessa chamada do cinema brasileiro, né? Uhum. Eu fico muito contente com isso e, ao mesmo tempo, muito agradecido, porque eu acho que eles foram generosos e compreenderam a dimensão do filme e do momento que nós estávamos vivendo. Então, ter esse time, essa compreensão é muito importante. Verdade. E partindo desse ponto, né, você sempre teve personagens femininas muito tridimensionalizadas. Nem sempre tivemos cineastas tão sensíveis a um lugar de escuta, né, para essa construção. E você sempre teve uma dedicação muito grande, até porque personagens históricas como Maria Bonita, como Dadá, foram fortes, né, passos, marcos, para que nós pudéssemos ter grandes símbolos e poder olhar para trás e as grandes mulheres da história poderem exercer a sua influência, o que infelizmente o cinema nem sempre esteve à altura dessa representação simbólica. E o seu cinema sempre esteve. O seu cinema sempre construiu excelentes personagens femininas. Então, como você também tem um trabalho muito em família, você próprio também tem uma filha maravilhosa que trabalha com cinema, está até aqui na nossa live a Bárbara Careri, um filho maravilhoso que é o grande Petros Careri, também trabalha contigo em vários filmes. Como é trabalhar em família e também ter esse lugar de diálogo com essas construções, por exemplo, das grandes personagens femininas que tem nos seus filmes? Felipe, vou começar pelas mulheres, né? Eu tive a felicidade de, desde a infância, ser querido, abrigado, iniciado por mulheres maravilhosas. Ou seja, a minha avó perpétua, por exemplo, foi uma pessoa que me contou muitas histórias. Quase, assim, muito do meu filme eu devo a essa avó. Ou seja, são referências para mim. Tal. Ela própria é uma história marcante. Na seca de 1919,
ela com 9, 10 anos, né, sai do Ceará, vendem um pequeno sítio que tem e vão para o Pará. Ou seja, lá morrem os irmãos e a família quase se desfaz. Depois um outro irmão arranja uns recursos, vai buscá-la lá no Pará, né? E ela tinha parentes cangaceiros, ela viveu com o pessoal como é que se diz? Da seca, né? Tem uma palavra, eu me lembro. E conheceu o Padre Cícero, conheceu a Beata Maria de Araújo, conheceu a comunidade do Caldeirão do Teatro Cearense. Então, ele era uma pessoa mágica nas suas histórias e tal. A minha mãe também confia e tal. Fora isso, eu fui muito amigo de Dona Cícero Barro Cruz, fui muito amigo de grandes mestras da cultura popular. E sempre foi assim. As mulheres sempre foram grandes aliadas, sempre foram pessoas muito generosas, né? De alguma forma, meus filmes, pelo menos a maioria deles, sempre foram mulheres muito fortes, muito determinadas, muito firmes, né, na sua profissão, sem deixar, ao mesmo tempo, ternas, ou seja, carinhosas e amorosas, né? Trabalhar com... Eu tenho duas filhas que eu amo muito, a Maíra, que faz o papel da criança, da minha filha, preferiu seguir a carreira como psicóloga, é doutora, professora universitária, e às vezes eu brinco com ela, tem que ter alguém para cuidar da família. E fazer assim mesmo. Bom, e tem a Bárbara, que é a figura que eu adoro, né, e trabalha comigo. A Bárbara é uma assim, ela está sempre junto, né? E ela é aquela que filme, o dinheiro pode ser como for, ela vai, prende, faz, e assim, tanto os nossos filmes, eu e o do Petros, como também o do Geraldo Sarto, né? O Sertânia, você não imagina o que foi aquele desafio da Bárbara no sertão da Bahia, sob o comando de centenas de homens e com pouquíssimo dinheiro e arrancar filme junto com o Geraldo. Foi muito importante o trabalho dela. Tem a Teta Maia também. Um dos filmes mais premiados do ano passado. Pois é, legal. Eu fico muito contente. Eu acho que o Geraldo merece isso e muito mais. Sabe? É um grande, cineasta, né? Tem a Teta, o Petro trabalha com a gente também, né? E geralmente na nossa equipe tem sempre muitas mulheres. Né? Bacana. A Bárbara mesmo fez um filme agora, um infanto juvenil, que eu acho que a maioria era de mulheres, a equipe dela, né? É legal isso, porque as mulheres têm muita força, né? Sabedoria, intuição e determinação. Eu sonho com um dia em que elas possam tomar conta do nosso planetinha, quem sabe as coisas melhores. Verdade. Eu vou agora lhe perguntar, Rô, porque, por falar nisso, eu queria entrar um pouquinho mais no seu processo criativo, né? E você tem uma forma de pensar o roteiro, você tem uma forma de pensar a estrutura de uma maneira muito interessante. Em primeiro lugar, porque você nunca parece pensar de uma maneira meramente linear, você sempre parece pensar em camadas. E essas camadas, elas tendem a fazer com que a gente possa não só receber uma personagem, mas a gente recebe literalmente um recorte social. Essas personagens, elas existem no mundo, esse mundo está posto, e a gente tem uma crônica completa, total. Então, o quanto do mundo real, do que está acontecendo na vivência, você pega para si quando você está fazendo uma ficção, e o quanto da ficção
você traz de volta para o mundo real quando você está com a sua ideia embrionária. Desde quando está ali no iniciozinho até a execução final. O quanto é permeável, né? Essa realidade de fora do filme e a construção do filme. Uhum. Eu acredito que a maioria dos filmes que eu realizei tem muito a ver com o tempo em que eu estou vivendo, Uhum. né? E também com um processo interno, eu diria um processo psíquico, ou seja, de desperta, de autodescoberta e tal, porque são camadas da alma, camadas do inconsciente, né? Que você termina e isso tem desdobramento, tanto na consciência, na vida real e tal. Mas o que me move é uma grande curiosidade sobre as coisas e sobre a vida. Então, tudo... Eu adoro livros, tenho uma biblioteca razoável, eu gosto de comprar livros raros, e eu viajo muito para Portugal, para outros países, né? Estou sempre nos sebos, alfarrábios, atrás de uma coisa de outra e tal. E muitas vezes é uma descoberta dessa que me leva a um processo de construção, vamos dizer assim, porque aquilo é como se tocasse na minha alma em algum ponto que estava adormecido, ou aquele objeto, ou aquela narrativa, ou aquela coisa, ou aquele acontecimento termina me despertando, né? Eu vou te contar um processo criativo. Há um filme, o primeiro filme do Petro, chamado O Grão, né? Tá. Aquele filme nasce na Índia, né? Eu estava numa cidade muito pobre, a Índia tem um contraste social intenso, que mesmo no Brasil, com todo o contraste, lá você fica tocado assim, pela miséria tão absurda que aquilo é. E eu vi uma cena que me tocou muito, eu estava até com Antônio Urano, do Rio de Janeiro. E umas criancinhas debaixo assim, do marquise, as chinelinhas todas assim, arrumadas e tal, e com a lousa pequena. Era uma aula, era uma sala de aula, no meio da rua. E quando terminou aquilo, a professora deu para cada aluno um ovo. Né? E muito próximo assim ficava uma panela terrível, aquele coco marçal e tal. E eu fiquei imaginando que, em vez de comer aquele ovo, aquela criança levasse aquele ovo para alimentar uma avó que contasse uma história. Aí nasceu o filme O Grão, do Petros, né? É claro que o Petros teve assim, um trabalho muito especial, porque muitas das minhas dobras do meu transbarroco, ele é mais líquido, né? Ele é muito mais... e ele fez esse trabalho precioso, né? De tornar essa narrativa essencial na relação humana e no seu simbolismo sobre a finitude, sobre a vida humana, né? Eu gostei de ter falado isso, até como você também já trabalhou com seu filho, trabalha com seu filho. Isso é uma pergunta, né? Ele também é um excelente diretor de fotografia e, como você disse, ele talvez tenha essa capacidade cirúrgica de enxugar uma coisa, uma essência, enquanto que você tende a trazer uma colagem que vai fazer com que abarque todos os sentidos que você junta num quebra-cabeça, e a gente vai ter dois trabalhos diferentes, mas que trabalham bem juntos, né? Essa precisão do Petros com essa colagem de Rosenberg, essa colagem do pai. Como vocês veem o processo criativo quando vocês trabalham juntos, em conjunto? Olha, esse processo se dá de várias formas. Muitas vezes Petro chega com ideia. Diz, olha, eu tive uma ideia,
sonho, uma coisa, uma notícia de jornal que ele lê, uma coisa. Eu gostaria que o senhor desenvolvesse um argumento, né? Eu faço, mostro para ele, pô, não é por aqui, ou é por ali e tal. E aí ele desenvolve já dentro de uma linha, vamos dizer assim, de compreensão dele, porque o Pedro tem uma maneira muito particular de ver a vida, de ver os personagens dele. Mesmo quando ele faz um filme sobre sertão, ele tem um olhar muito, vamos dizer, particular, não é? E depois volta para mim, volta para ele, e passa pelo Firmino também, que é um parceiro muito importante dele, porque é um grande conhecedor de cinema, um estudioso do cinema, e um roteirista, um cara que gosta de fazer diálogo também, né? E então essa magia se vai criando e tal. Agora, o Petros tem muito de trabalhar camadas. Num filme como Mãe e Filho, por exemplo, né? Aqui no filme toda uma estruturação mística, sabe, de personagens, subterrâneos, de obras, não sei de quem e tal. E Petros depois transformou tudo isso naquela alegoria, vamos dizer, onde essas leituras somem do filme, né? Mas mesmo assim permanecem de alguma forma, talvez toquem de forma inconsciente no espectador. Toca lá no fundo que desperta uma compreensão, um sentimento, uma repulsa também, né? Alguma coisa ali que forma uma constelação de sentimentos, de complexos, de arquétipos, de mitos. E há momentos que isso toca e desperta. Eu acho Mãe e Filha, por exemplo, um filme muito forte, muito intenso. É um filme que me toca muito. Um filme feito com pouquíssimos recursos, em pouco tempo, mas com intensidade, com entrega, né? Incrível. Muito, muito grande. Vou aproveitar só rapidamente, como a gente está com quase 1000 pessoas assistindo esse debate, Rosenberg, tem muita gente assistindo. Opa. A gente, em primeiro lugar, agradece a todo mundo que está assistindo. Lembrando que muita gente que vê a live não esquece de seguir a página. Então, sigam a página do Cine Jardim, gente, até para saber todas as novidades. Os filmes vão ser exibidos no site do Cine Jardim e na plataforma Cardume. Vocês podem também procurar no link da bio do Cine Jardim. Sigam a página Cine Jardim para saber tudo. Aproveitem e sigam a página do nosso debatedor. Ele está começando a usar um pouco mais o Instagram, não é verdade, Rô? Essa não é a primeira live, então daqui a pouco vai ter mais conteúdo, mas aproveitem e sigam toda a família Cariri aqui no Instagram, porque vocês vão ver muitas novidades dos filmes vindouros, da Bárbara, do Petros e do próprio Rô. E aproveitem aqui o diálogo. Eu vou aproveitar a citação do filme do Petros, e que já que você também já pôde trabalhar com ela, ela te mandou uma grande dedicatória. Vou botar aqui a Zezita Matos para te mandar o beijo que ela te mandou. Um beijo rápido, olha aqui. Vamos cá. Olá, pessoal. Eu sou Zezita Matos, atriz. Estou passando aqui para dizer da minha tamanha alegria de ter trabalhado com Rosenberg Cariri, que é um cineasta cearense e que tem engrandecido o cinema nordestino e que hoje está sendo homenageado pelo Cine Jardim. Um abraço, Rosenberg. Eita ferro. É muito bonito ouvir isso, porque como você próprio colocou em belas palavras, ela tangenciou o seu trabalho, o do seu filho, continua tangenciando, mandando esse beijo e esse abraço. Então, assim, eu gostaria até de lhe perguntar como é que é, ao mesmo tempo que a gente fala sobre trabalhos singulares, ver um corpo de obra agora olhando para trás e que é vivo, é contínuo, está na ativa, continuando a contribuir, a revolucionar com seus novos filmes, como o mais recente, Os Escravos de Jó e o Notícias do Fim do Mundo. Como é para você ver esse corpo de trabalho representando um momento histórico de que o Nordeste está de novo à frente do cinema brasileiro, como nunca deixou de estar,
mas desde o cinema novo talvez não fosse tão prolífico e tão produtivo quanto anda sendo nos últimos anos, mesmo com o desmantelamento das políticas públicas do governo federal. Como você vê a sua obra perante essa representação? E com grandes nomes também mandando esses beijos, como Zezita. Olha, Zezita é uma atriz e uma pessoa muito querida, sabe? Com quem eu ainda quero fazer muitos filmes. Inclusive, nós amamos os atores e as atrizes paraibanos, né? Eu vejo o seguinte, o Nordeste chegou hoje onde está por conta de uma luta coletiva que se travou passo a passo, sem arredar o pé da trincheira, a não ser quando avançava, durante décadas, né? Houve um primeiro momento, me permita contar, quando houve uma reunião da Associação Brasileira de Documentaristas de todo o Brasil, em Olinda, e naquele momento o Nordeste se une, as ABDs do Nordeste se unem, ainda era um cinema muito incipiente, nós estávamos saindo do Super 8, né? Eu tinha feito meu primeiro longa, que eu acho que foi o primeiro longa documental feito no Ceará, um dos primeiros do Nordeste, que foi o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, né? Então, nessa reunião, 99% dos recursos do cinema dito cultural da Embrafilme ficava no Rio Eixo, em São Paulo. E nós batemos o pé, digo, olha, nós somos o Brasil, o Brasil é uma federação. Ah, mas vocês não têm tradição, vocês não têm técnica, vocês não têm isso, não sei. Eu digo, olha, não é bem assim. Nos dá a chance que a gente avança, né, e tal. O certo é que conseguimos, na época, emplacar um acordo, uma lei, que chamou-se de um terço, né? Porque se dividiu esses recursos da seguinte forma: 1% para o Rio de Janeiro, 1% para São Paulo e 1% para o resto do Brasil. Ora, esse 1% para o resto do Brasil fez toda a diferença, porque foi com esse pouco recurso que nós fizemos os primeiros filmes em 16, em 35 milímetros e tal, de tal forma que quando entra a década de 90, já uma produção significativa de pequenos filmes, de curta no Nordeste, né? E Pernambuco sobressai, a Bahia, o Ceará começa e tal, e vem o Festival de Cine Ceará, que termina sendo muito importante também. O Rony Oliveira, por conta dos seus contatos com Cuba, né, termina fazendo aquilo, junto com outras pessoas, o Marcos Moura, o Orlando Senna, o Francisco Capopila, e tanta gente boa, né, fazendo do Ceará um grande centro. A Violeta Reis, que chegou da França, também faz do Ceará um grande centro cultural, intelectual. Tal. Muita coisa começa a acontecer e o caldeirão a ferver. Quando o Collor de Mello acaba em Brasília, a inquietação já estava no mundo, né? De tal forma que em 1993, quando o Collor de Mello acaba com foram feitos 3 ou 4 filmes no Brasil. Um deles foi eu que fiz aqui no Ceará, chamado A Saga do Guerreiro Alumioso. E eu faço esse filme para homenagear o cinema, os cineastas, um pouco dentro daquela ideia da pós-modernidade, que se experimentava com essas discussões. Então, citava Glauber, citava Cacá, citava isso e tal. E citava filmes de comédia, do Oscar. Bom, então foi assim um filme muito importante porque de alguma forma marca o retorno do cinema brasileiro a alguns festivais internacionais. Participei de 19 festivais internacionais com esse filme. É um filme precário, feito muito difícil, com um grande ator. O Emanuel Cavalcante, que fez muitos filmes do cinema novo, né? Fotografado pelo Ronaldo Nunes,
que é um fotógrafo que foi assistente de Dib Luft, grande Dib, né? Um dos maiores fotógrafos brasileiros, que veio para o cinema, ficou e iniciou muito aqui no cinema. Mas o certo é que quando chegar a chamada retomada, nós já temos uma geração ali pronta, né? E o cinema de Pernambuco surge com todo o seu vigor, com toda a sua criatividade. O cinema cearense surge também com toda a sua criatividade e a sua diversidade, que é uma das características do cinema do Ceará, né? Nós temos o cinema do Raul, né? Temos o cinema do Petros, nós temos o cinema documental do Fulney, nós temos o cinema espírita, né? Ou seja, é uma grande diversidade que faz a nossa cinematografia, né? Verdade. Nisso tudo, eu fui fazendo o cinema possível, Felipe. Eu nunca fiz um filme assim que fosse exatamente o filme que eu sonhei, que eu imaginava, porque os recursos nunca foram suficientes, as condições técnicas, históricas, vamos dizer, do momento. Mas eu sempre encarei o cinema também como um desafio, como um lugar de resistência, como um lugar de pensar Brasil, como um lugar de me pensar também inserido dentro de uma sociedade, né? Então, esse cinema, de alguma forma, ele não é só um produto, ele é um processo também, onde o próprio fazer esse filme tem uma grande importância, porque ele nos transforma também, né? Então, isso... E fui fazendo essa obra. Só para tu ter uma ideia, um filme como Siriará, um filme que foi pensado para ser um filme histórico. Ia ser uma coprodução com a França, viajei para a Espanha também. De repente, mais uma vez, não deu crise econômica. Eu tinha, na época, 300 reais, não sei, algo equivalente a 80 mil dólares, 100 mil dólares. E resolvi fazer um filme. Fiz um filme todo figural, todo alegórico. Então é isso, ou seja, é como violeiro. Ou seja, me dá a situação e eu improviso o meu verso. Eu acho interessante você ter colocado isso, Rô. Deixa eu até aproveitar antes de já irmos para os últimos momentos, mas ainda aqui dentro da nossa live, aproveitando, a gente está ultrapassando um pouquinho o tempo que a gente teria de limite, Rô, mas até para compensar quando a gente conseguir o fone para te ouvir melhor, vamos avançar um pouquinho, você permite? Eu queria trazer mais uma fala também especial de fora, mas não se preocupe que depois eu vou mandar todos esses vídeos para você, porque essas falas são em vídeo. Então você vai poder ver todos os vídeos na íntegra. Eu agora vou botar alguém que também é muito especial e que participou de inúmeros dos seus filmes, né? Um dos atores que mais participou de filmes contigo. Então vamos lá, vamos ouvi-lo um pouco. Vou colocar aqui para ti. Vamos cá. E me sinto muito feliz. Opa, espera aí. Everaldo Pontes, ator. Pronto, Everaldo Pontes. E me sinto muito feliz, muito honrado em estar na homenagem ao Rosenberg Cariri. Eu já participei de 4 filmes do Rosenberg: Siriará, Pobres Diabos, Notícias do Fim do Mundo e Os Escravos de Jó. A filmografia completa desse moço é uma das mais instigantes e importantes da nossa história, passando por Corisco e Dadá e o mais recente, o Escravos de Jó. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o olhar e o fôlego da câmara do Rosenberg, que está sempre redescobrindo e reinventando os códigos da linguagem dessa 7ª arte. Um olhar e um fôlego estão sempre voltados às manifestações populares do homem e às suas consequências sociais. Isso, a questão que eu queria. Os projetos de Rosenberg é a sua verve, a sua capacidade de lidar com as parcerias. Desde a criação da ideia, do roteiro, até o momento de gravar a cena no set, com os atores e os técnicos. Isso que eu queria trazer, o Everaldo colocou muitíssimo bem, em belas palavras. A arte, claro que nem toda arte consegue, mas a arte, na teoria, se almeja
revolucionária, né? Ela almeja revolucionar alguma coisa, mexer com o status quo. E a sua câmera, ela sempre tenta ser propositiva em trazer algo novo, que está ligado à sua verve e à forma como você se comunica com aqueles que você trabalha. Hoje, você que ajudou a estabelecer esse mercado, ajudou a estabelecer esse cenário, essa consolidação do cinema do Ceará, do cinema do Nordeste, seja do sertão, seja do imaginário, seja da ancestralidade, seja da modernidade, todos estão no seu cinema, né? Porque não adianta só falar do cangaço, por exemplo, do sertão, de um Corisco e Dadá, sem falar, por exemplo, de um hacker, de um satélite que pega todas as notícias em notícias do fim do mundo, em que você hackeia o próprio filme e traz, por exemplo, depoimentos de Helena Inês, do querido, né, o Luiz Rosenberg Filho, que faleceu há pouco tempo atrás, mas também um grande parceiro de cinema em geral. Então, assim, você ali tem várias homenagens que você hackeia o cinema e continua trazendo respiro, novidade para a nossa dramaturgia. Como você vê o seu cinema hoje, dialogando com esse cenário que você ajudou a construir no tempo de hoje? Olha, a primeira coisa é que eu fiquei muito feliz de ouvir o Everaldo. Meu Everaldo. Estou preparando um projeto para rodar com o Everaldo. Um filme antifascista chamado O Espanhol. Uma homenagem à Guerra Civil Espanhola, aos republicanos. Bom, eu acho que, como eu te falei, o cinema é um processo. Se eu pudesse, eu não concluiria nunca um filme. E esse filme iria se transformando, né? Uma experiência mais radical que eu fiz sentido foi Notícias do Fim do Mundo. Porque eu levei 8 anos fazendo esse filme, não foi por outra coisa, porque ele tinha janelas para os acontecimentos do mundo. A cada ano que acontecia, se adentrava dentro do filme. Tu me entende? E eu remontava todo o filme em função do que estava acontecendo. Eu acho que esse filme me ajudou, de alguma forma, a atravessar esse livro mais difícil, e era um lugar onde eu pensava o que acontecia no mundo. Quando eu dei por terminado, foi mais por um processo, porque foi o próprio Petro que disse: essa régua, rapaz, então a vida inteira você vai montar esse filme. E eu faria isso. Eu faria isso porque, por exemplo, se eu tivesse mais recursos, mais momento, aquele filme revisitaria o que estava acontecendo no Brasil hoje. E era o mesmo filme, da denúncia, do discurso político, ou seja, do discurso antifascista, do libertário, né? E ao mesmo tempo da denúncia da dura, da cruel realidade que nós vivemos hoje, né? Num mundo que mergulha em ruínas, né? E aqui eu lembro um pouco do Walter Benjamin, né? Aquela, quando ele cita o Anjos Novos, né? Do anjo de porta para o futuro, diante isso, exatamente, diante de uma montanha de ruínas, né? E essas ruínas é a civilização ocidental grande. Mas é isso, e o progresso é essa força que funciona, esse anjo cego, de alguma forma, para o futuro. Aquele filme é isso, é um filme sobre as ruínas. Né? É um discurso um tanto quanto pessimista, pós-modernista e tal, mas que eu percebo assim, ou seja, é como se a civilização ocidental não tivesse dado certo. Não deu, tem que ser pensada. Nós temos que repensar novas bases civilizatórias. E nesse repensar, tem que se levar em conta os povos que foram subjugados, né? As diversas etnias, os povos. Tem que se ter encontros sobre o mundo
signo, sobre uma outra bandeira. Nesse sentido, eu fiz recentemente um seriado chamado A Festa, a Utopia do Espírito Santo, a festa, a fé. E a utopia é isso. Bom, esse filme eu fiz nos Açores, no arquipélago dos Açores, em Portugal continental e em todas as regiões brasileiras. Sabe? E é muito impressionante você perceber como a festa do Espírito Santo se dá dentro dos terreiros, ou seja, do Maranhão, ou se dá dentro das aldeias indígenas, né, como acontece, vamos dizer, no Amapá. Né? E em cada região brasileira, essa festa se transforma numa expressão daquele local, mas ao mesmo tempo guardando universalidade e, sobretudo, um sentido de utopia, né? Naquele sentido que colocava o monge calabrês Joaquim Fiore, que foi o primeiro a estudar a Bíblia e propor uma filosofia da história. Quando ele diz que é viver a história em 3 tempos, ou em 3 eras, ou em 3 idades. A idade do Pai seria o Velho Testamento. A idade do Filho seria o Novo Testamento. E a idade do Espírito Santo, ou a idade dos lírios, que seria a era da fraternidade, da igualdade, da justiça, onde a igreja e o divino estariam dentro de cada homem, que não seria mais preciso da igreja. Né? Então, tudo seria organizado através da comunidade, da justiça, da igualdade. Por isso que a festa do Espírito Santo é uma festa igualitária. Você pega uma festa como a festa do Vale do Guaporé, ela começa nos quilombos e vai seguindo o rio, passando por aldeias indígenas, passando por pequenas vilas e tal, até chegar na Bolívia. Né? Inclusive o barco que leva o divino, tem as bandeiras do Brasil, da Bolívia e tal. E cada etnia dessa, cada povo e cada cultura vai se integrando nessa festa de uma forma tão intensa que termina esses homens, essas mulheres, né, se abraçando, se confraternizando, chorando. E é muito bonito você ver no homem essa capacidade de chorar, de emocionar, de abraçar o outro, sem medo de tocar. Todos eles, de alguma forma, tocados e tocados pelo divino. Né? Então, é uma festa muito bonita, me impressionou muito esse processo. Né? Ontem eu ouvi Caetano Veloso, entrevista, dizendo o seguinte: perguntaram a ele qual seria a saída do Brasil do Império do Divino Espírito Santo. Talvez fazendo uma referência às festas populares. Né? Porque durante a festa do Espírito Santo, Felipe, as mesas postas para quem quiser beber, quem chegar se hospeda. Então, é um momento de licença. Como o Everaldo falou, né, a arte revolucionária, verdadeiramente popular, como você traz em seus filmes, você acabou de falar algo que representa muito tudo isso, né? Só para trazer algumas frases, a Sônia M.D. Luz falou: essa é a função da arte, o cinema metafísico colocou aqui para nós, mesmo diante de tanto desmantelamento das políticas públicas, o nosso cinema continua insubordinado. E Eros Psique falou: Rosenberg é um estudioso da grande cultura popular, muito profundo. Cada conversa contigo, meu querido, é uma aula, e de fato é. E aí, lembrando, né, até em Corisco e Dadá tem aquela mesa farta que você coloca quando, antes da gente ver a banda tocar, né, e como uma procissão popular, e a gente vê aquilo comungar com todos, como uma ceia de fato. É muito potente essa analogia que você fez com a festa, né? E não festa como celebração, mas também celebração à vida, mas também comungar, né? O compartilhamento do comum que a gente perdeu. A gente vive uma sociedade tão individualista e que a gente não percebe, mas suas personagens, quando elas são indivíduos do comum.
elas, como você falou do Walter Benjamin, né, elas não são indivíduos históricos, mas sim micro-histórias, como o Benjamin gostava de dizer, que são contra-hegemônicas, né? As Exato, várias... exato. Eu vejo suas personagens como uma grande roda, sabe? Que convivem todas num universo único. Eu consigo ver o Corisco do Chico Dias conversar com a trupe Mambembe dos Pobres Diabos, visitando a história que estava invisibilizada do Quilombo nos escravos de Jó. Eu vejo que todos estão interligados de uma maneira que ninguém está isolado nesse mundo, sabe? E que poderiam entrar no ônibus do Notícias do Fim do Mundo. Eu acho que todos eles estão ressonando e continuando a história uns dos outros de uma maneira revolucionária, verdadeiramente popular. Eu queria até perguntar uma coisa, como você falou dessa série, onde é que a gente pode ver essa série nova? Olha, A do Espírito Santo. eu estou terminando de montá-la, agora vai ao ar na Cine Brasil TV, tá? Há um outro seriado que já está sendo exibido, que é sobre o Juazeiro, chamado Juazeiro Sagrado, que é também um mergulho na religiosidade popular, no Juazeiro, e também na cultura, né? Porque essas coisas não estão desassociadas. Né? E há um outro seriado, rapaz, que foi um trabalho assim, bem importante, foi inclusive o Pérez fotografou. Foi um trabalho que eu fiz para o Sesc Nacional, chamado Nordeste de Ariane, Suassuna. Então, durante mais de 10 anos, com uma grande equipe, nós viajamos por todo o Nordeste brasileiro com Ariano Suassuna, e em cada um desses locais, seja no Pelourinho, onde ele entrava naquelas igrejas para falar do barroco baiano, fosse em Canudos, né, onde ele tocava a tragédia que foi a Guerra de Canudos, ou em aldeias, em quilombos, ou em praias, ou mitos. Então, é como se o Ariano tivesse resolvido escrever cartas ao Brasil, ao povo brasileiro, que tanto amava, né? E à posteridade. É um trabalho feito com muito zelo, tinha 3 câmeras, 4 câmeras aqui, trabalho de som assim, excelente, condições de produções muito boas, né? Infelizmente, o Sesc Nacional, mudanças de diretorias, essas coisas todas, sentou-se em cima desse trabalho, colocou na gaveta, e quem sabe um dia esse trabalho possa ser devolvido a quem pertence. Porque eu acho que esse é um serviço feito para o povo brasileiro como um gesto de carinho e de amor do próprio Ariano Suassuna. Bom, é isso. O que eu puder ajudar, por favor, conte comigo. Vou imediatamente começar a acionar minhas amizades no Sesc Nacional para que a gente faça acontecer. A gente quer ver isso. E a gente vai com certeza apreciar. Um dia eu vou te mostrar um trechinho. Já estou ansioso. Gente, eu queria agradecer mais uma vez, porque eu sei que eu pedi para a gente ir um pouco além do tempo da live, mas olha, Rô, todo mundo permaneceu conosco aqui até agora, tá? São quase 1000 pessoas assistindo a live, todos permaneceram, mesmo a gente tendo ultrapassado um pouquinho o limite do horário, mas que a gente queria poder compensar para te ouvir, já que a gente conseguiu resolver a questão do microfone, e foi excelente. As pessoas, eu te passei algumas das frases que foram colocadas aqui no chat, mas não tenho nem como te resumir a quantidade de elogios, beijos, abraços que todo mundo te mandou. Quem perguntou se vai ficar gravado no IGTV da página do Cine Jardim. E quem quiser é só compartilhar depois, porque a gravação fica na íntegra, tá? E, por favor, quem está seguindo aqui a live, segue a página do Cine Jardim. Aproveitem e sigam a página do Rosenberg. Vocês vão ver muitas coisas e novidades, além de, também, claro, a página dos citados aqui na live. Sigam o Petros Cariri, sigam a Bárbara Cariri, eles sempre estão adiantando algumas
coisinhas do trabalho, não só deles, mas como também com o pai, porque tem muitos trabalhos conjuntos. E a gente quer agradecer de novo. Eu queria agradecer em nome também da Academia Internacional de Cinema, né, da onde eu sou professor, e que a gente recebeu com tanto carinho todos os livros que você nos deu para poder ter na biblioteca, e os alunos hoje são muito gratos, você não faz ideia de como é lindo, livros com sua dedicatória, os meus próprios que eu tenho aqui, pessoalmente, é um presente muito lindo que a gente tem no coração seu, e a gente quer lhe convidar para poder também dar uma palestra na Academia Internacional de Cinema, ainda mais agora que a gente tem a facilidade online de poder te trazer virtualmente e a gente ter essa comunicação com os alunos que querem muito te ouvir também. Então a gente vai estar conversando, porque agora está começando um novo semestre que a gente vai querer te trazer para poder falar conosco. Quem estiver aqui ouvindo na live também pode seguir o meu Instagram, Felipe Pitanga Crítico, que a gente vai atualizar quando tiver a palestra do Rô na AIC, que vai ser um prazer de receber. A gente vai conversando. Rô, só tenho a te agradecer. O filme do Rô, Corisco e Dadá vai estar a partir do dia 14 no site do Cine Jardim e na plataforma Cardume, junto com todos os outros filmes do festival daqui a pouco. Felipe, eu queria te agradecer e fiquei muito contente em saber que ia conversar com você. Saiba que eu tenho por você um grande respeito, admiro a forma como você escreve, a erudição que você escreve seus textos. Tá? Você tem uma coisa muito rara. Antes de afirmar eu gosto ou eu não gosto, você se pergunta sobre o filme e tenta compreender motivações, e o que motiva, e o que quer dizer aquele filme, e o que ele esconde, quais são as suas obras. É um trabalho muito preciso para um crítico, que termina enriquecendo muitíssimo o nosso trabalho pela generosidade, mas ao mesmo tempo pela profundidade do teu olhar, né? E estabelece diálogos. Isso é muito importante, porque quando a gente perde essa capacidade do diálogo, né, e afirmamos só a nossa verdade, seja eu como cineasta, seja o outro como crítico, né? Na verdade, isso é um mergulho narcísico, né? Numa bolha que nos isola, né? E o importante é realmente esse diálogo. E eu acompanho muito teus textos, né? E lhe tenho assim como... Sou seu fã. E eu seu. Eu que o diga, meu querido, eu que o diga. E que a gente possa voltar em breve, com segurança, ter presencialmente esses encontros, para que a gente possa comer uma boa comida juntos, poder voltar a sentar o garfo, porque não tem nada melhor do que compartilhar momentos que são valores, não tem preço, são inestimáveis, são valores inestimáveis. Obrigado mesmo. Tá. Tchau, hein? Obrigado. Obrigado, Rô. Obrigado, Léo Tabosa. Obrigado, Arthur Leite, curadores do Cine Jardim. Felipe, deixa eu agradecer o Cine Jardim e o Léo. Olha, de coração agradecido. Um beijo, Léo. Um beijo, Léo. Um beijo, Arthur. Aqui é a homenagem do Cine Jardim, da Pontilhado Cinematográfico, aos 25 anos de Corisco e Dadá. Eu sei que está ao contrário, gente, mas vocês têm imaginação para poder botar o título aqui na ordem certa. Então, mais uma vez, obrigado. Domingo tem live com o Rosenberg, com mesa cheia, com o Marcelo Iqueda, que está aqui conosco nessa live. Ele vai estar nessa mesa com a querida Neuzinha Barbosa, cheio de convidados especiais, e também com... Tá faltando um membro que eu esqueci, convidado. Daqui a pouco eu me lembro. Chico Dias. Isso! Vai estar todo mundo presente na mesa de abertura do Cine Jardim. E a partir da semana que vem a gente vai ter live sempre às 8 da noite com os filmes da competição principal. Rô, de novo, obrigado pelo seu tempo. Boa noite para a família toda, que você sabe que eu adoro vocês. Tá. Tchau.